Boa noite aos nobres vereadores, público presente, geral da imprensa, os nossos internautas e os funcionários que nos assessoram. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, estando ausente o vereador Cristiano Vicente Davi, declaro aberta essa sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da 6ª sessão ordinária, realizada em 25 de abril. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora a leitura do expediente, que consta do seguinte: peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 24 do Executivo, que dispõe sobre diretrizes, elaboração e execução a Lei Orçamentária Anual de 2023 e da outras providências LDO 2023. Boa noite, os nobres colegas, senhor Geraldo, do jornal, a senhora aqui que nos acompanha, muito bem-vinda. Os internautas que acompanham pela internet, os funcionários que nos assessoram. Manduri, 29 de abril de 2022. Ofício número 207/2022. Excelentíssimo senhor presidente. Temos a grata satisfação de encaminhar a apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2023 e da outras providências para devida apreciação e posterior deliberação dessa colenda Casa de Leis. Tal projeto foi elaborado em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, e inovações da Lei Complementar número 101/2000, de 4 de maio de 2000, que fixa as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Contando com a aprovação por parte dos ilustres vereadores, renovamos na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina o prefeito José Onivaldo Juste. Anexo está o projeto de lei 24/2022 e todos os seus apensos para análise das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 25 do Legislativo. Altera a Lei Municipal 2273, de 22 de março de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 25/2022, altera a Lei Municipal 2273, de 22 de março de 2021 e da outras providências. José Carlos Mingardi, vereador, no uso das suas atribuições regimentais, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal número 2273/2021. Artigo 2º. A linha B do inciso 4 do artigo 3º da Lei Municipal número 2273/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. B. Declaração dos dirigentes da entidade informando que não há distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a administradores, dirigentes, mantenedores ou associados a qualquer título. Artigo 3º. Fica revogada a linha C do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 2273/2021. Artigo 4º. Os incisos 5 e 6 do artigo 3º da Lei Municipal 2273/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. 5º. Relativamente ao inciso 7º do artigo 1º
certidão negativa de filiação partidária emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 6º, relativamente ao inciso 8º do artigo 1º, deverão apresentar as certidões abaixo do presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiros. Certidão A. Certidão negativa penal expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. B. Certidão negativa penal expedida pelo Tribunal Regional Federal de Terceira Região. C. Certidão negativa penal expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. D. Certidão negativa da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, SPC/Serasa/outros. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Mandurim, 5 de maio de 2022, assina o vereador José Carlos Mingardi. Justificativa. Temos no município de Mandurim e também em outro município entidades que, historicamente, têm prestado relevantes serviços às pessoas que necessitam de ajudas e cuidados especiais. Instituições que se mantêm por doações diversas e também de dinheiro oriundo dos cofres públicos. E tem sua origem nos impostos que pesam sobre a força de trabalho empreendedora do país. A Lei Municipal 2273, de 27 de março de 2021, encontra-se em pleno vigor, tratando-se apenas da mera adequação da legislação municipal à legislação federal, não alterando a essência da lei originária. O intuito desta lei é disciplinar os requisitos que as pessoas que compõem as diretorias das entidades devem apresentar todas as vezes que forem receber repasses ou recursos públicos, buscando enaltecer o brilhante trabalho dos realmente devotados e, ao mesmo tempo, proteger os repasses públicos. Câmara Municipal de Mandurim, 5 de maio de 2022, assina o vereador José Carlos Mingardi. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 26 do Legislativo, que institui a política municipal de prevenção à corrupção no âmbito da Câmara Municipal de Mandurim. Projeto de lei número 26/2022. Institui a política municipal de prevenção à corrupção no âmbito da Câmara Municipal de Mandurim. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mandurim, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que foi aprovada e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica organizada no âmbito do Legislativo Municipal a política municipal de prevenção à corrupção, que tem como objetivo prevenir a prática de atos lesivos ao patrimônio e ao erário através da implementação de uma política de transparência da informação, fortalecimento e qualificação do controle social, garantia da isonomia, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade como elementos fundamentais das decisões públicas e proposições de legislação e regulamentações que contribuam para a efetivação desses objetivos, em especial medidas de aperfeiçoamento dos métodos, sistemas de controle e incremento da transparência na gestão do poder legislativo municipal. Capítulo 1º. Da política municipal de prevenção da corrupção, dos princípios e diretrizes. Artigo 2º. A política municipal de prevenção à corrupção será executada em conformidade com os princípios regentes da administração pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, levando em conta a supremacia do interesse público e o reconhecimento de que o princípio constitucional da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, garantida a eficácia, efetividade e economicidade das ações do Poder Legislativo,
e observada a legislação pertinente, com especial atenção à efetivação dos objetivos buscados pelas seguintes normas vigentes ou legislação que vier a substituir. Inciso 1º, Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei da Improbidade Administrativa e modificações posteriores. Inciso 2º, Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Inciso 3, Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública. Inciso 4, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, relacionada à responsabilidade na gestão fiscal de recursos públicos. Inciso 5, Lei Federal 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Artigo 3º. A política de prevenção à corrupção será executada em conformidade com as seguintes diretrizes. 1. A observância da publicidade como norma geral e do sigilo como exceção, nos casos previstos em lei. 2. Divulgação de todas as informações de caráter público, independentemente de solicitação. 3. Fomento do desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. 4. Desenvolvimento do controle social da administração pública. 5. A integridade das informações, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. 6. A proteção das informações sigilosas e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 7. Garantia do cumprimento dos prazos da prestação de informações solicitadas ao Poder Público nos termos da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, incluindo a averiguação de eventual cometimento de crime de responsabilidade pelo não cumprimento desses prazos. 8. Utilização de tecnologias da informação e meios de comunicação virtuais de software livre em todos os casos onde esta opção for possível, e apoio à sociedade civil, em especial aos cidadãos que exerçam funções públicas de controle social em órgãos colegiados municipais. 9. Primazia pela linguagem simples, acessível aos cidadãos e que possibilite o claro entendimento do que está sendo veiculado. 10. Promoção de ações que visem a prevenção e combate à corrupção. 11. Fomento à integração e à complementação entre os dados e informações públicas disponibilizadas por todas as instâncias do Poder Público Municipal e apoio às iniciativas da sociedade civil e instituições de pesquisa no desenvolvimento de aplicações que facilitem o acesso, análise e interpretação desses dados. E 12. Completo apoio e cooperação às práticas e ações de controle social e constante e sistemático esforço no sentido da qualificação e formação dos cidadãos que exerçam essas funções, em especial em órgãos colegiados. Artigo 4º. Consideram-se requisitos absolutamente indispensáveis a regular observância dos princípios da transparência. 1. A publicação de todos os dados públicos no sítio da Câmara Municipal. 2. A disponibilização das informações de forma inteligível, apropriável ao cidadão, pelo cidadão e sistematizada, devendo ser empreendidos todos os esforços voltados à facilitação da sua compreensão pelo cidadão comum. 3. Registro de todos os atos processuais, inclusive os preparatórios, de forma a viabilizar eventual controle social ou de quaisquer outras naturezas.
4. Criação e publicação de indicadores de auditoria por órgão/entidades que reflitam as não conformidades identificadas, o atendimento ou não às recomendações proferidas, bem como o plano de providências definido a partir das não conformidades apontadas. Artigo 5º. A política de prevenção à corrupção buscará o atendimento aos seguintes objetivos. 1. Comparação permanente das despesas realizadas com a contratação de bens, serviços e obras pelo Poder Legislativo, com contratações semelhantes realizadas por outros entes públicos e pela iniciativa privada, de forma a garantir a rápida detecção e tomada de providências relativas a sobrepreço. 2. Avaliação permanente das políticas implementadas quanto à eficiência, eficácia e economicidade, não apenas em relação ao volume de recursos investidos e aos efeitos produzidos, mas também ao custo-benefício das ações, considerados inclusive os indicadores tanto econômicos quanto sociais, de qualidade e de resultados. 3. Fomenta o uso de meio eletrônico na tramitação de projetos administrativos, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, como meio de reduzir custos, ganhar agilidade e dar mais transparência a esses processos. 4. Divulgação, esclarecimento, controle do cumprimento e produção de meios de detecção de eventuais descumprimentos possíveis, violações da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992. 5. Avaliação de possibilidade de redução gradativa de custos operacionais dos bens e serviços públicos e o desperdício de produtos e serviços, ressalvada a obrigatória manutenção dos padrões de qualidade e eficiência. 6. Promoção de procedimentos e proposições de normas que garantam os princípios da objetividade e impessoalidade nas decisões do Poder Legislativo e reduzam ao máximo a discricionalidade e subjetividade inerentes a essas decisões, garantindo recurso preferencialmente a órgão colegiado de natureza técnica. 7. Proposições de aperfeiçoamentos às normas e legislação de forma a garantir a eliminação de dubiedades, interpretações duvidosas, controversas ou obscuras, com a padronização de sua aplicação e controle objetivo e impessoal. 8. Controle dos órgãos e entes municipais quanto à fiel observância da Lei Federal nº 12.527, 2011, e respectivo regulamento em nível municipal, de forma a priorizar a transparência ativa, a disponibilização dos dados públicos em formato aberto e o atendimento dos pedidos de acesso à informação dentro dos prazos legalmente delimitados. Capítulo 2 das medidas imediatas de prevenção e controle. Seção 1 da utilização de serviços de comunicação. Artigo 6º. O serviço de comunicação de voz por meio de telefonia móvel e de dados por dispositivo do tipo celular, tablet e modem, quanto disponibilizado, destinam-se exclusivamente às necessidades do serviço. Artigo 2, seção 2, das boas práticas em licitações e contratos. Artigo 7º. Com o objetivo de ampliar a participação das empresas e de resguardar o sigilo da licitação, os respectivos editais, anexos e minutas de contrato deverão ser disponibilizados na íntegra na internet, sem a necessidade de preenchimento de nenhum documento obrigatório para a realização do download. Artigo 8º. É vedada a imposição como condição para a participação em certame licitatório de amostras pelo licitante, salvo em condições excepcionais devidamente justificadas. Artigo 9º. As propostas deverão, onde couber, trazer uma planilha de composições de custos unitários,
como parte integrante da proposta em todas as contratações de serviço, inclusive contratações diretas, bem como para a celebração de aditamentos. Artigo 10. A exigência de vistoria técnica pela unidade contratante não poderá ser obrigatória, devendo o edital prever a substituição de tal visita por uma declaração formal de conhecimento pleno, emitido pela interessada em participar do certame e assinada pelo responsável técnico, quanto às condições e ao local da realização do objeto da contratação, salvo nos casos em que a avaliação prévia do local de execução se configure indispensáveis, devendo, nesse caso, ser devidamente justificada. Seção 3. Das pesquisas de preço. Artigo 11. A pesquisa de preço para aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos parâmetros pertinentes dentre os seguintes. 1. Banco de preços de referência mantido pelo Legislativo, se houver. 2. Banco de preços de referência no âmbito da administração pública. 3. Contratações de atas de registro de preços similares no âmbito da Prefeitura ou de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preço. 4. Pesquisa publicada em mídia especializada, lista de instituições privadas renomadas na formação de preços, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. E 5. De múltiplas consultas diretas ao mercado. Parágrafo 1º. A unidade contratante deve demonstrar que escolheu a opção mais vantajosa, devendo qualquer impossibilidade de consulta ser justificada. Parágrafo 2º. Os valores devem ser tomados como parâmetro e corresponderão à média dos valores orçados nas bases consultadas dentre as referidas no caput, desconsiderados aqueles excessivamente elevados e inexequíveis. Parágrafo 3º. Visando garantir a devida transparência e a redução dos riscos inerentes à pesquisa, cabe à unidade contratante fazer constar de forma clara no processo: 1. A identificação do servidor responsável pela cotação, a caracterização completa das empresas consultadas, nome dos, entre parênteses, nome dos responsáveis pela cotação, endereço completo da empresa e telefones existentes. 2. As respostas de todas as empresas consultadas, ainda que negativas, a solicitação do orçamento, aí a indicação dos valores praticados de maneira fundamentada e detalhada. Parágrafo 4º. No caso do inciso 5º do caput, compete à unidade contratante promover análise preliminar quanto à qualificação das empresas consultadas, devendo se certificar de que são do ramo pertinente à contratação desejada. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, mediante justificativa, será admitida a pesquisa com menos de 3 preços ou fornecedores, nas hipóteses contempladas no inciso 3, 4 e 5 do caput. Parágrafo 6º. Não serão admitidas estimativas de preços obtidos em sítios de leilão ou de intermediações de vendas. Parágrafo 7º. As consultas poderão ser realizadas por qualquer meio de comunicação e, na hipótese de serem informais, deverão ser certificadas pelo funcionário responsável, que apontará as informações obtidas e as respectivas fontes. Artigo 8º. A pesquisa de preço a critério da comissão de licitação ou da autoridade competente para autorizar a contratação deverá ser repetida sempre que necessário à preservação do interesse público, considerados o tempo decorrido, a sazonalidade do mercado ou outras condições econômicas específicas. Parágrafo 9º. Todas as contratações deverão levar em conta: 1. O custo dos insumos apurados a partir da experiência do órgão ou entidade pesquisada junto aos demais órgãos da entidade ou entidades públicos. Estudos e publicações especializadas em empresas prestadoras de serviço e pesquisa junto ao mercado. 2. A importância do legislativo dentro do mercado consumidor do produto.
serviço ou obra a ser adquirido em relação ao desconto obtido na aquisição. 3. A elaboração de orçamento detalhado em preços unitários, fundamentado em pesquisa de mercado, a exemplo de contratações similares, valores oficiais de referência, pesquisa junto a fornecedores ou tarifas públicas. Capítulo 3. Do conflito de interesse. Artigo 12. Configura conflito de interesse após o exercício de cargo, emprego ou função pública no âmbito do poder municipal. 1. A qualquer tempo divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas obtidas em razão da atividade exercida e 2. No período de 6 meses contados da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria. A. Prestar direta ou indiretamente qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. B. Aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenha atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado. C. Celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade que tenha ocupado no cargo ou emprego. Ou D. Intervir direto ou indiretamente em favor do interesse privado perante o órgão ou entidade que haja ocupado cargo, emprego ou função pública com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do cargo, em razão do exercício do cargo, emprego ou função pública. Parágrafo único. O indivíduo que praticar os atos previstos no caput poderá incorrer em improbidade administrativa na forma do artigo 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 92. Quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos artigos 9º e 10º daquela lei. Artigo 13. Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete ao controle interno do Legislativo. 1. Estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir eventual conflito de interesse. 2. Avaliar e fiscalizar a competência das instituições que configuram o conflito de interesse e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do conflito. 3. Orientar e diminuir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesse, inclusive as estabelecidas nesta lei. E 4. Manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesse nas consultas a elas submetidas. Artigo 4º das disposições finais. Artigo 14. A mesa diretora poderá editar orientação e normas para o fiel cumprimento da presente lei, além de regularmente proporcionar cursos e aperfeiçoamento sobre a temática. Artigo 15. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 16. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Mandorim, em 5 de maio de 2022. Assina os vereadores Cícero Aparecido Barros, presidente, Cristiano Vicente Davi, vice-presidente, José Carlos Mingardi, primeiro secretário, e Marla Cristina Laurano Bernardes, segunda secretária. Justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mandorim submete à apreciação dos ilustres pares o presente projeto de lei que institui política municipal de prevenção à corrupção no âmbito da Câmara Municipal de Mandorim, a qual objetiva, dentre outras providências, aprimorar a gestão dos trabalhos legislativos. Assim, o objetivo dessa lei é contribuir
para que, através da organização de meios e fins, possa o Legislativo aprimorar suas ações em prol do bem comum, em conformidade com o que prescrevem as legislações federal, estadual e municipal, promovendo uma ampla e profunda diretriz para conduzir os trabalhos deste Legislativo, sendo que a presente proposta tem como diretriz fundamental assegurar maior eficiência do Legislativo na prestação de serviços de qualidade à população, tendo como finalidade maior o combate e prevenção à corrupção. É certo ainda que a implementação desse projeto irá contribuir para a modernização da gestão pública na cidade de Manduri, consolidando no Poder Legislativo uma estrutura de pessoal ágil, inovadora e profissionalizada. A implementação do presente projeto de lei, ora proposta, apresenta um passo importante para o Poder Legislativo e toda a população, visto que cria mecanismo de aprimoramento da gestão legislativa. Isto posto, essas são as razões que nos levaram a apresentar o presente projeto de lei, na certeza que o mesmo merecerá a aprovação do egrégio plenário desta Casa de Lei. Câmara Municipal de Manduri, 5 de maio de 2022, assina os vereadores Cícero Aparecido de Barros, presidente, Cristiano Vicente Davi, vice-presidente, José Carlos Mingardi, primeiro secretário, e Marla Cristina Laurano Bernardes, segundo secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de auxílio transporte de estudantes de cursos de nível superior e a inclusão e a alteração de metas e diretrizes PPA 2022-2025 LDO para 2022. Abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2022 e da outras providências. Manduri, 5 de maio de 2022, ofício número 229/2022. Senhor Presidente, vimos a elevada presença de Vossa Excelência e eminentes pares para solicitar as devidas providências no sentido de fazer realizar uma sessão extraordinária em regime de urgência, visando a apreciação do incurso projeto de lei número 27/2022, que possui o seguinte emenda. Dispõe sobre a concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso de nível superior, entre parênteses, universitário, e a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2022 e da outras providências. Trata-se da iniciativa de conceder auxílio transporte aos estudantes do curso de nível superior, que precisam deslocar-se diariamente para instituições de ensino localizadas em municípios de nossa região, com o objetivo de cursar o ensino superior. Os estudantes aptos são os residentes e domiciliados no município de Manduri há pelo menos 6 meses, que fazem curso de nível superior no modo presencial, em instituições de ensino da região, com distância de até 75 km da nossa cidade. Outros requisitos também devem ser observados e preenchidos para a concessão do auxílio transporte. O auxílio transporte é um aporte para contribuir com a escolarização dos jovens do nosso município e assegurar políticas de democratização do acesso à universidade e de assistência ao estudante universitário para a permanência e conclusão dos cursos de graduação. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, certamente os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação por ser medida da mais lídima e cristalina justiça. Assina
o prefeito José Onivaldo Justi. Em anexo, então, está o projeto, número 27, e seus apensos para análise das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 28 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto especial ao orçamento 2022 e da outras providências. Manduri, em 4 de maio de 2022, ofício do 221/2022. Excelentíssimo senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 28/2022, que dispõe em sua ementa, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito adicional, abertura de crédito especial ao orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apresentação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 470 mil, visando criar dotação no orçamento para a realização de obras de pavimentação e lajotas no Parque Industrial desse município. Essa suplementação será suportada por previsão de excesso de arrecadação no valor de R$ 470 mil. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, José Onivaldo Justi, prefeito. Anexo está o projeto de lei número 28, seus anexos para apreciação das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 29 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento de 2022 e de outras providências. Manduri, 4 de maio de 2022. Ofício número 220/2022. Excelentíssimo senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 29/2022, que dispõe em sua ementa sobre a inclusão, alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito especial orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e a apresentação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil, visando criar dotação no orçamento para a realização de obras de ciclofaixa, ciclovias nos arredores do Lago Municipal. Essa suplementação será suportada por previsão de excesso de arrecadação no valor de R$ 100 mil. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, José Onivaldo Justi, prefeito. Anexo, então, está o projeto de lei 29 e seus apensos para a análise das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 30 do Legislativo, que dispõe sobre a denominação da Areninha Manduri. Projeto de lei número 30/2022 dispõe sobre denominação da Areninha Manduri, São Paulo. Cícero Aparecido de Barros, vereador, no uso de suas atribuições, em consonância com o inciso 3º do artigo 62 do Regimento Interno, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Marco Antônio Bernardes, Toninho, arena situada na rua Pedro Primo Orcese, número 39, no Jardim Santo Antônio, Manduri, São Paulo, conforme matrícula 29026 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexo de Piraju.
Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa indicativa. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 5 de maio de 2022. Assinam os vereadores Cícero Aparecido de Barros e Marla Cristina Laurano Bernardes. Justificativa. Marco Antônio Bernardes, mais conhecido como Toninho, nascido em 12 de junho de 1973, na cidade de Piraju, São Paulo. Filho de Lupércio Bernardes e Geraldina Bartoli Bernardes, conviveu com seus pais e mais 6 irmãos no bairro Caracol, no município de Manduri, São Paulo. Casou-se com Marla Cristina Laurano Bernardes no dia 19 de novembro de 1994. Pai biológico de Lucas Gabriel Bernardes e Maria Gabriela Bernardes, falecida. E adotivo de Rafael Antônio Bernardes e Miguel Antônio Bernardes. Foi um ótimo marido e um pai exemplar, deixando seus ensinamentos e conhecimentos com muito amor e carinho. Sempre dedicou a ajudar a comunidade por meio da igreja, sempre ajudando de coração aberto a trazer a alegria, principalmente nas quermesses e nos movimentos do TLC e RCC. Em 1995, começou sua trajetória como funcionário público da Prefeitura Municipal de Manduri, sendo um exemplo de funcionário, companheiro e, acima de tudo, um grande amigo de todos seus colegas de trabalho e da comunidade, onde era procurado por todos, seja por motivos de serviço ou até mesmo para conselhos. Carismático e de uma personalidade única, sempre foi uma pessoa de fácil amizade e conversa. Gostava de futebol, torcedor do Santos Futebol Clube, iniciou as atividades esportivas no campo do Caracol, onde jogava de quarto zagueiro, como dizia. Amante de churrasco, como era conhecido por todos como um dos melhores churrasqueiros da cidade. Gostava de ir à casa dos vizinhos, amigos e familiares para passar o tempo e tomar cerveja. Como dizia Toninho, vamos curtir e aproveitar a vida hoje, porque a vida é passageira e não sabemos quando ela se encerrará. Toninho nos deixou no dia 1º de maio de 2021, vítima do Covid, deixando grandes saudades nos corações de todos que conviveram com ele em vida. Sala das Sessões, em 5 de maio de 2022, assinam os vereadores Cícero Aparecido de Barros e Marla Cristina Laurano Bernardes. Neste momento, consulta ao plenário sobre a inclusão de no expediente de leitura de mais um projeto de lei que deu entrada na tarde de hoje nesta Casa de Leis. Trata-se de abertura de crédito suplementar à autarquia Saimã. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 31 do Executivo, que dispõe de abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências. Ofício número 232/2022, excelentíssimo senhor presidente. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 31/2022, que dispõe em sua emenda sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata da abertura de crédito suplementar no valor de R$300 mil, visando a aquisição de equipamentos e de material permanente e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, para a Saimã, conforme o ofício 03/2022 da Superintendência de Água e Esgotos de Manduri.
em anexo esse projeto de lei. Essa suplementação será suportada por anulação parcial de dotação do exercício de 2022 no valor de R$ 300 mil, onde o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, José Onuvaldo Juste, prefeito municipal. Anexo, então, está o projeto número 31 e seus apensos para análise das comissões. Os projetos que foram lidos estarão à disposição de todos na Secretaria e no site oficial da Câmara e ficam desde já encaminhados às respectivas comissões para emissão dos pareceres no prazo regimental. A próxima reunião das comissões será na terça-feira, às 15 horas. Passaremos agora à leitura de 9 indicações. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 39 do vereador Cícero Aparecido de Barros. Indicação número 39/2022, indica ao senhor prefeito que estude a possibilidade de fornecer um novo uniforme aos motoristas da área da saúde que seja de melhor qualidade. Justificativa. Em contato com vários motoristas, eles relataram a necessidade de melhor apresentação, tendo em vista que levam o nome do município às diversas localidades onde vão. Plenário prefeito Benjamin Nicolau Ruf, em 9 de maio de 2022, assina o vereador Cícero Aparecido de Barros. Peço ao secretário que faça a leitura de indicação número 40 do vereador Cícero Aparecido de Barros. Indicação número 040/2022, indica ao senhor prefeito que faça a cobertura para os veículos da área da saúde que ficam no pátio da Policlínica e também para os veículos que se encontram no pátio da própria prefeitura. Justificativos. São veículos adquiridos nesse governo e desde que chegaram pela falta de cobertura, passam dia e noite expostos sem proteção. A cobertura visa garantir a conservação desses veículos. Plenário prefeito Benjamin Nicolau Ruf, em 9 de maio de 2022, assina o vereador Cícero Aparecido de Barros. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação 41 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 41/2022, indica ao senhor prefeito que faça o calçamento novo em volta de toda a escola Zoroastro Alves. Justificativo. Solicito que seja realizado um novo calçamento em volta de toda a escola Zoroastro Alves, já que a atual está muito velha e com buracos. Plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka, 9 de maio de 2022, assina o vereador Altino Faria dos Santos. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 42 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação 042/2022, indica ao senhor prefeito que faça a colocação de lixeiras seletivas nos canteiros centrais das ruas do nosso município. Justificativa. É uma ação necessária a fim de manter a limpeza das vias públicas de nossa cidade. Plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 9 de maio de 2022, assina o vereador Altino Faria dos Santos. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação de número 43 do vereador Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Indicação 043/2022, indico ao Executivo Municipal que ele realize a pintura das seguintes lombadas: todas da Rua Pernambuco e as lombadas da Vicinal Miguel Marvulho, em frente ao Pesqueiro Vitor, em caráter de urgência, conforme resolução do CONTRAN. Justificativa. Devido à falta de sinalização das lombadas, vem ocorrendo alguns acidentes. Esta indicação já foi feita há quase um ano e até o momento nenhuma providência foi tomada. Esperamos que o Executivo atenda essa indicação, até pelo fato que os acidentes ali sofridos podem resultar em prejuízos
aos cofres públicos. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 9 de maio de 2022. Assinam os vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação de número 44 do vereador Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Indicação número 44, /2022. Indica ao senhor prefeito que faça a nomeação de um diretor para a área da saúde. Justificativa. Conforme vários funcionários do setor de saúde e da própria população não sabem por portaria quem é o responsável pela pasta para atender suas atribuições. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 9 de maio de 2022, assina os vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 45 da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação número 45, /2022. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que implemente o CRATOD, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, ou o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, ou alguma política pública similar a esses programas com apoio SUS. Justificativa. Desde 2002, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais e municipais de saúde, vem organizando uma rede de unidades de saúde do SUS para oferecer tratamento ao tabagismo para os fumantes que desejam parar de fumar. O CRATOD é um centro de referência especializado em tratamento de usuários de substância psicoativa, álcool, tabaco e outras drogas, que preconiza o atendimento SUS. Após o paciente passar por uma avaliação multiprofissional, recebe a indicação e encaminhamento pertinentes para o seu tratamento. Saliento também que a demanda, a procura por esse serviço público é muito grande no nosso município. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 9 de maio de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação de número 46 da vereadora Mari de Souza Lopes. Indicação número 46, /2022, indico ao prefeito que inicie a programação para castrações de cães e gatos a serem realizados em 2022, determinando uma equipe para cadastramento e avaliação prévia, dando prioridade aos animais de rua e de propriedades com alto número de animais, e ou inclusos em programas de baixa renda. Justificativa. Tendo em vista que a castração de animais domésticos foi objeto de emendas impositivas por parte de alguns vereadores, faço a indicação, já que estamos nos encaminhando para o meio do ano, não deixando essa questão tão importante para a última hora. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, em 29 de maio de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação 47 da vereadora Mari de Souza Lopes. Indicação número 47, /2022, indica ao senhor prefeito que a disponibilização do serviço de acessibilidade pública com a instalação de pontos de recarga elétrica no interior do terminal rodoviário. Justificativa. A pedido de usuários do terminal rodoviário é que faço a indicação da instalação de torres públicas e tomadas para carregadores de telefones celulares. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 9 de maio de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Encerrada a leitura das indicações, passaremos à leitura, discussão e votação de 4 requerimentos. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 8 dos vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Requerimento número 08/2022, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo informe quais foram os últimos veículos adquiridos para o setor da educação e da saúde. E envie na íntegra
cópia do contrato da compra desses veículos, cópia das notas fiscais, dos DUTs, documento único de transferência dos veículos. Justificativa. Para conhecimento e fiscalização desse legislativo. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufke, em 9 de maio de 2022, assina os vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 9 dos vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Requerimento número 9/2022, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo informe a esta Casa de Lei sobre a doutora Valesca Abud, CRM 154983, que se encontra atendendo na UBS Dr. Ademar Holtz de Almeida, na especialidade de pediatria. Se a mesma tem formação na área e que seja encaminhado na forma regimental a comprovação desta especialidade. Justificativa. Tendo em vista várias reclamações e denúncias por parte da população sobre esta médica. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufke, em 9 de maio de 2022, assina os vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 10 dos vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Requerimento número 10/2022, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o superintendente da SAIMAN informe se a autarquia utiliza o sistema Beta e qual a avaliação do uso desse sistema na autarquia. Justificativa. Tendo em vista algumas reclamações em outros setores que utilizam o sistema, solicito o envio da avaliação do uso dentro da autarquia. Seu suporte é adequado, a facilidade de uso, a rapidez do suporte técnico e se o software é viável a esta autarquia. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufke, em 9 de maio de 2022, assina os vereadores Cristiano Vicente Davi e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 11 da vereadora Mari de Souza Lopes. Requerimento número 11/2022, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo encaminhe cópia do contrato com a empresa que realizava colonoscopia e endoscopia. Justificativa. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalizar que cabe ao vereador. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufke, em 9 de maio de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. O Geraldo do Jornal A Comarca, que aqui representa, Dona Alzira, Dona Nésia, uma satisfação tê-la aqui junto conosco novamente, e os servidores desta casa que nos apoiam essa noite nos trabalhos. Esse requerimento eu gostaria de saber porque não se encontra na íntegra o contrato. Eu achei até a minuta do contrato, algumas questões na licitação, mas contrato em si da empresa não. Então, gostaria de antemão já fazer
essa solicitação. Com brevidade, se o prefeito puder responder para essa casa, que acredito que escanear e mandar por e-mail, responder esse ofício, acho que não é muito difícil, pois temos em vista denúncias, e diante dessas denúncias a gente tem que ver como é que está no contrato e verificar o que realmente foi executado desse contrato. E se tiver alguma divergência, aí a gente vai verificar as outras divergências citadas na denúncia. Então, eu gostaria realmente que solicitasse aí a máxima urgência, assim como a gente não se preende em deliberar alguns projetos de lei que vêm com urgência, que as respostas também venham para que a gente consiga acelerar aí o processo de fiscalização e dar resposta para o cidadão. Desde já, uma boa noite, obrigada. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Encerrada a leitura do expediente, nada mais havendo a ser tratada na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso das palavras os vereadores que escreveram em livro próprio, de acordo com o regimento interno, seu artigo 126. O vereador tem 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Meire de Souza Lopes. Mais uma vez, meu cumprimento a todos, aqueles que nos acompanham também pela internet. E hoje eu faço uso da tribuna. Primeiramente, eu gostaria de felicitar a todas as mães, pela passagem do dia de ontem. Meus parabéns em nome da Marla. Aqui cumprimento todas as mães, Dona Nésia, a minha mãe, que graças a Deus conserve vocês com muita saúde, viu, Dona Nésia, Marla? Peço a Deus todos os dias, que mãe deveria ser eterno, Mas infelizmente a gente sabe que nem todos têm esse privilégio. E, em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar mais uma vez e deixar aqui meu aplauso e o orgulho de fazer parte da equipe de enfermagem do Brasil, do município de Manduri. Gostaria de parabenizar todos os enfermeiros, a enfermagem, por esse mês que é dedicado à enfermagem, de modo geral, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e agradecer, A gente aqui fez algumas moções de apelo para auxílio no nosso piso salarial, e hoje a gente teve aprovado. Acredito que o nosso presidente deva sancioná-lo. Talvez até mesmo sem orçamento. Mas vai quebrar? Eu acredito que não. Tudo, na realidade, é repassado. E o cidadão, ele sempre paga a conta no final, Se sobe o medicamento, então não se compra medicamento porque subiu. Se o médico cobra mais cara a consulta, não se contrata. Agora o enfermeiro, ele sempre carregou isso até os dias de hoje. Acho que a gente teve essa vitória, infelizmente, graças a uma pandemia que ceifou milhões de vidas e ainda está ceifando. A gente conseguiu ter um pouquinho de visibilidade. O reconhecimento da sociedade a gente já tem. Mas reconhecimento, aquilo que eu sempre falo, não paga a conta. No final do mês, a gente é grato pelas orações, pelos agradecimentos, mas o Deus te abençoe e ainda chega lá no mercado, ainda tem que dar a notinha de 50, de 100, de 300. No final do mês, passa de R$1.000 uma compra simples. Hoje está difícil. De alguém que ganha um salário mínimo, como eu ganho, como muitos de meus amigos ganham, para fazer auxiliar de enfermagem,
num município pequeno e os enfermeiros ganham pouco acima disso, não tenho vergonha de falar, a gente ganha um salário mínimo e 20% de insalubridade no município. Isso é vergonhoso para nós? Não. Para quem paga. Porque muitas vezes não acha profissional que queira vir trabalhar, porque paga muito pouco. Muitas vezes quem tem filho em casa não compensa pagar uma babá para vir trabalhar. Às vezes compensa mais cuidar da criança. Infelizmente, né? E a responsabilidade de quem cuida da saúde de alguém é muito séria. Então, fica aqui desde já a congratulação dessa vereadora para essa profissão tão digna e tão especial nos dias de hoje. Porque você pode falar de centro de Covid, de unidade básica, não existe sem o profissional da enfermagem. Pode ter o melhor médico, ele não opera sem um profissional da enfermagem junto. E gostaria aqui também de agradecer, só mais um minuto já concluo, de agradecer ao governador do nosso estado, ao qual, nesses anos desse mandato que eu tenho visto, eu só tenho que falar assim, parabéns pelo governo que tem feito, pela administração. Porque é fácil a gente atirar pedra quando o governo não nos manda recurso, não nos manda veículos, né? Hoje temos 5 veículos, na realidade 7, na porta da prefeitura, em virtude do quê? De um governo que mesmo em tempo de pandemia soube fazer administração. Administrou bem e o recurso chega para o município, em forma de recursos e emendas parlamentares, em forma de veículos, de objetos. Então, eu gostaria aqui de agradecer em especial ao governador Rodrigo Garcia, deputado federal Arnaldo Jardim, que mesmo na esfera federal, ele tem que vir pedir para o governador, auxilie o município lá, que aqui, infelizmente, do governo federal a gente não teve o mesmo apoio. Então, eu gostaria também de agradecer os secretários, em especial, na época era secretário de Agricultura, hoje voltou ao cargo de deputado estadual, Itamar Borges, que nos encaminhou aí um veículo para que possamos fazer a segurança no campo, para que as polícias militares coloquem um plano governamental em ação, juntamente com a prefeitura. Isso é uma novidade, é um plano novo que vem aí, e espero que seja mais uma semente do bem, que venha para ficar e traga segurança realmente para aqueles cidadãos do campo que trabalham, nos dão sustento, e nada mais do que justo que tenham suas propriedades, né, seus bois ali, também salvaguardados pelo policiamento militar, que esse projeto venha a ser ampliado. Então, esse é meu muito obrigado. Gostaria de parabenizar também o prefeito, vice-prefeito, toda a equipe da prefeitura, que por diversas vezes a gente saiu junto e foi até São Paulo buscar e não se abateu diante do cansaço físico ou às vezes até de algum desânimo, né? Porque a gente vê muito, às vezes, jogar pedra. Mas gostaria de parabenizá-lo, porque toda vez que falei, tem uma reunião em tal lugar, aqui e lá, sempre esteve ali disposto, ao lado, e juntos a gente hoje já está colhendo. Meu boa noite, muito obrigada. Anésio Reinaldo Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, Geraldo do Jornal A Comarca, dona Anésia. Também gostaria aqui de hoje estar agradecendo ao deputado Thiago Auríquio. Quando fomos na Assembleia, tivemos o primeiro contato com ele, levamos ofícios para a área da saúde.
onde ele destinou uma emenda no valor de R$50 mil para a área da saúde, e também uma ambulância van, que chegou recentemente agora, Mingardi, Meire, foi até Itapetininga recebê-la. Então gostaria de agradecer esse deputado, que mesmo não tendo votos aqui em Manduri, mas sem sigla partidária, nos atendeu com o pedido, e desde já gostaria de agradecer a eles. Também gostaria de parabenizar todas as mães do nosso município, do Brasil, do mundo, né? Que mãe é mãe, né? Sempre está ali do lado do seu filho, defendendo. E também quando o filho precisa, sempre corre atrás da mãe, né, Meire? Então, gostaria de parabenizar todas as mães do nosso Brasil. Do mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado. José Carlos Mingardi. Aproveitando, eu já cumprimentei a todos, aproveitar esse momento para também, desejar um ótimo dia, um ótimo ano para todas as mães, que ontem, o dia da mãe é todo dia, é todo dia, gente, mas foi estabelecida uma data para a gente celebrar, para a gente pegar aquele dia e usar aquele dia como esse dia é um dia especial para celebrarmos as mães. A gente viu muito aí nas redes sociais os almoços, as comidas, as reuniões, os abraços, e é isso, muito bom. Então, parabéns. Eu não tenho mais a minha comigo, mas enquanto eu tive, todas as vezes que eu encontrava, eu pedia a bênção dela, beijava ela. Então eu fiz o que meu coração mandava. Pegando um gancho aí do que a Meire falou sobre os profissionais da saúde, os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, eu gostaria de parabenizá-los por essa conquista, porque isso é uma conquista política, através dessa visibilidade que essa maldita doença trouxe, nós pudemos ver quão importantes são os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, e eu particularmente sempre digo isso, eu sou fã de médico e enfermeiro. Eu na Polícia Militar, me recordo uma passagem rápida aqui, eu e um colega seguramos uma vez um cara que se esfaqueou a si próprio no peito, seguramos ele na sala de cirurgia para o médico, Dr. Reinaldo, em Santo Bernardino, operar ele, porque furou o pulmão e ele não tinha, o cara ia morrer. E não tinha anestesista, enfim, a situação, e nós seguramos ele ali na unha, ali em cima da... O cara estava embriagado, um cara trabalhava na lei, muito forte, e nós seguramos ali para o médico operar. Então eu conheço, eu vivi em hospitais, eu vivia socorrendo pessoas, eu fiz parto em viatura, ir em hospital, aquele tempo que eu trabalhava, no começo não tinha ambulância, era a viatura da Polícia Militar que levava parturiente, a pessoa com problema de varizes na perna, esguichava sangue, lavava a cava de sangue, tinha que pôr na viatura e levar para o hospital. Então eu sei o que convivenciei dentro de hospital muitas vezes, então eu tiro o meu chapéu para enfermeiro, principalmente para enfermeiro, porque é ele que coloca ali a mão nas secreções do ser humano e limpa e cuida e dá banho. Isso para mim eu acho uma coisa divina, esses cuidados. Então parabéns pela conquista, espero que seja cumprido, que o presidente sancione a lei e seja cumprido esse piso que faça pagar, embora a gente que mexe com o negócio, a gente sabe, que acho que tudo é fácil, o dinheiro tem que sair de algum lugar, e espero que isso não seja obstáculo para ir protelar mais, enfim, porque é uma categoria que merece. Mas não só
nesse caso, eu quero dizer também da nossa realidade aqui em Manduri. Os funcionários públicos aqui ganham muito pouco. Você olha o concurso que abriu em Bernardino, sem querer, eu vi um edital de concurso lá para isso, para aquilo, o salário é muito maior. O prefeito aqui ganha muito pouco. O vice-prefeito ganha, os vereadores ganham muito pouco. Eu pedi para fazer um levantamento, está comigo, dos salários de Avaré até Ourinhos, das cidades. Quanto ganha o vereador, o prefeito e vice-prefeito? Nós somos o último salário. O penúltimo salário é Arandu. Que para nós ficar igual a Arandu, sair do último para ir para o penúltimo, nós precisamos ter um aumento de 50%. Então, essa é a nossa realidade, vereador. O povo só pensa em meter o pau, enfim, né? Sei lá. Mas a gente trabalha. Então, isso não pode ficar assim. A gente precisa fazer alguma coisa. Já fizemos aqui pelos funcionários da Câmara Municipal. Essa mesa diretora teve a hombridade e a coragem de fazer um plano de carreira, que já foi aprovado por todos os vereadores, dando mais dignidade aos funcionários da Câmara. Falta o Executivo fazer, mas não compete aí ao prefeito ver o que dá para ele fazer. Espero que faça alguma coisa nesse sentido. E também, esqueci a última parte que eu ia falar. Sim, dos parabéns. Eu também gostaria de dar os parabéns ao prefeito Nivaldo, o vice Emilhão, como a Meire já disse, são incansáveis batalhadores aí, vão direto para São Paulo, para Brasília, onde for preciso, atrás de deputado, em qualquer cidade, tem visto isso, e em algumas vezes acompanho. Agradecer ao deputado Adalberto Freitas, que a pedido meu, junto com o prefeito, entregamos ao Palácio dos Bandeirantes um pedido para ele de um caminhão, e a cidade foi contemplada com um caminhão. Um dos 2 caminhões que veio foi a indicação do deputado federal, estadual, Adalberto Freitas. E parabenizar também a todos os vereadores, que direta ou indiretamente, né, fazem o trabalho aí, solicitando contato com o deputado. A Meire tem feito aí bastante trabalho, tem conseguido. O Cristiano tem feito, todos os vereadores, todos, Mário, todos sem exceção. Juninho também já tem aí, está lá a faixa lá, o deputado fulano, deputado ciclano. Daqui a pouco, essa é uma das vezes, né? Daqui a pouco vai ter do outro vereador, não está o nome do vereador, mas ali a gente sabe qual o vereador que solicitou e conseguiu, né? Então, parabéns para isso. E eu acredito que foi até um recorde, né? De uma vez só o governo soltar 5 veículos, 0 quilômetros, para Manduri. Lembrar que quando eu vim trabalhar aqui no Comando de Destacamento em 2002, os caminhões eram um bagaço, não tinha pneu. Então, hoje estamos, graças a Deus, bem melhor. Precisamos ver a questão salarial dos funcionários, que é uma vergonha. Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Nobres vereadores, a nossa próxima sessão será o dia 23 de maio. Uma boa noite a todos, que Deus nos acompanhe.